Fala minha gente, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, talvez seja esse o mal do século, né? Ansiedade, muita gente sofre. E hoje a nossa questão aqui é sim como vencer, eu vou dar uma resposta, mas se ansiedade é pecado ou não. Eita, eu estou muito nesse assunto de pecado, né? Esse trem está me chamando muita atenção. E eu quero responder essa pergunta, se é pecado ou não. Inclusive, tem um pastor, Rodrigo Mocelin, que ele fala da ansiedade, como vencer a ansiedade e tal, mas ele fala como um pecado, tá? Nós vamos entender isso aqui, se é ou não é pecado. E é claro, se você não assistiu, eu te convido a assistir, o vídeo deve estar aqui, se você buscar no canal, está perto aí, sobre o que é o pecado, né? 2 vídeos atrás, aí, semana passada, né? Segunda-feira passada, o vídeo anterior, né, foi sobre o que é pecado, beleza? Então vai ter mais um vídeo que eu falei sobre o filme Conclave e ele anteriormente, né? Então tá bem perto aqui. Ansiedade é ou não é pecado? Bom, é claro que eu vou tratar isso de acordo com a Bíblia, mas eu quero fazer algumas reflexões aqui, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou professor de Filosofia e Teologia, sou graduado em Direito, com licenciatura em Filosofia, possuo formação livre em Teologia. Hoje eu atuo como diretor e professor do Seminário Teológico da Igreja Assembleia de Deus no estado de Minas Gerais. Inclusive, quem quiser participar do seminário, quem quiser uma formação mais ligada ao ambiente de igreja, uma questão mais pastoral, convido você a fazer o curso, né, lá no ITPM, lá no Instagram do ITPM, Instituto Teológico Pastor Medeiros. O Instagram é @itpm.oficial, lá você vai encontrar isso. Quem quiser estudar filosofia e teologia, os links estão na descrição, assim como o QR Code está aparecendo aí na sua tela, beleza? Então é isso. Espero que você goste, curte, comente, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, sempre muito importante pra gente, beleza? É isso aí, sem mais delongas, vamos lá entender se ansiedade é ou não é pecado, tá? Tem um texto, e eu gostaria de começar por ele, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, isso aqui é Paulo orientando a igreja na cidade de Filipos, né, os filipenses. Veja só, a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: sim, eu sou ansioso. Sim, estou em pecado. Né? A ansiedade é pecado? Ela é pecado. Tá? Primeiro porque se a gente está ansioso, significa que é algo que a gente pode, duas coisas, né? É algo que a gente pode resolver, mas não resolvemos por alguma razão, seja por incompetência, por falta de recurso naquele momento, e não deu para resolver, não resolvemos, tá? Ou é algo que a gente não pode resolver e a gente queria resolver. Perceba que as duas situações demonstram que você está indo contra a palavra de Deus. Se é algo que você pode resolver e não fez, a Bíblia ela é clara em dizer que tudo que está na nossa autoridade a gente tem que fazer. Tudo que vier à tua mão, Salomão vai falar isso lá em Eclesiastes, tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Né? Então, Salomão ele é muito claro em dizer isso. Tudo que vier à tua mão, faça. Outros textos vai falar da nossa responsabilidade de não sermos procrastinadores, não sermos irresponsáveis, né? Então, se eu tenho que resolver e não resolvi, eu estou em pecado. Procrastinação, então, nesse aspecto seria algo pecaminoso também. Você está deixando de cumprir as suas responsabilidades. Nós não podemos ser infiéis em contratos, né? Por outro lado, se é algo que eu não tenho controle, eu também estou em pecado. Porque se eu não tenho controle sobre aquilo, eu tenho que descansar. Eu tenho que entender que aquilo não está na minha competência resolver. Tá? E aqui é o primeiro passo para a gente vencer a ansiedade. E entender que nós não temos o controle. E nós temos controle sobre poucas coisas, gente. Pouquíssimas coisas. Quando a gente para e pensa, nós temos controle sobre quase nada. Cristo vai dizer isso, né? Olha, você não pode tornar um cabelo branco ou preto.
Você não tem controle sobre o tempo. Você não tem controle sobre a passagem da sua vida, né? O seu envelhecimento. Você não tem controle sobre isso. E as pessoas ficam ansiosas pelos mais diversos motivos, pelas mais diversas razões, das mais tolas às mais complexas. É claro que você não ter recurso para comprar um remédio ou um alimento básico, isso te deixa extremamente preocupado e ansioso, né? Óbvio, né? Mas aí cabe você voltar na base e tentar resolver, tá? Outro texto, né, que Cristo vai dizer é no capítulo é no capítulo 6, né, de Mateus, no Sermão do Monte. Cristo vai dizer, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, algumas traduções, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, ou seja, a vossa saúde, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Né? Ou seja, com o vosso corpo, com a vossa saúde, com a vossa... Né? E ele vai falar da vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Então, quando a gente conjuga esses dois textos de Paulo e o texto fala do próprio Senhor Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha, Deus dá o sustento. Agora, isso não significa que você pode cruzar os braços, né? Deus, ele honra os nossos esforços. Só que, por que a ansiedade é um pecado? Porque a gente não descansa. Ou a gente não se esforça, é o pecado da preguiça, da negligência. Ou a gente não confia que Deus vai honrar os nossos esforços. Tá? E aí nós temos duas coisas para lutar contra a ansiedade. Primeiro, dar o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor. Com os recursos que você tem que fazer o melhor. Para você, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu marido. Se você não dá o seu melhor, você vai se tornar ansioso. Porque, ou você vai piorar a sua ansiedade. Porque isso vai ficar martelando na sua cabeça. Eu tinha que ter feito, não fiz, eu tinha que ter feito, não fiz, eu tinha que ter feito, não fiz. E isso vai gerar ansiedade em você. Tá? Por outro lado, você precisa, olha só, o que Paulo orienta? Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Oração e súplica, ou seja, a oração e o pedido, a súplica. Senhor, eu não consigo, isso não está nas minhas mãos, eu não tenho forças para isso, me ajuda. E a ação de graça. Não te esqueça dos benefícios, seja grato. Peça e seja grato. Porque se você chegou até aqui, Deus te sustentou. Então seja grato. A orientação de Paulo é: peça, suplique, confesse suas fraquezas, confesse suas necessidades e seja grato. E como eu disse, eu sou ansioso. Né? A minha pele aqui muito tem, né? A minha doença de pele, todo médico fala que tem um caráter emocional. Tudo que é da pele tem uma questão emocional envolvida. Né? Então não deixa eu negar que eu sou ansioso. E em parte, sim, eu demorei a entender que a gente tem que dar o melhor. Hoje eu entendo e procuro fazer o meu melhor em tudo que eu faço. E por outro lado, oração. Eu tenho aprendido isso nos últimos tempos. Eu falo com minha esposa, falo com as pessoas da minha volta, que eu tenho ficado mais calmo, né, do que alguns anos atrás. Diante de problemas, tenho buscado resolver, enfim, mas não é fácil. E aqui é um bate-papo com quem é ansioso. Né? Se você é ansioso, esse vídeo é para você. Envia para pessoas ansiosas. Né? Se quiser, me conta aí no Instagram ou aí publicamente, você sabe, qual que é a razão da sua ansiedade, o que te preocupa. Né? Porque se você não entender primeiro que você não vai vencer, você vai continuar achando que você tem que fazer aquilo que não está no seu controle, ou que você não precisa fazer as coisas, né? Ou você pode fazer meia boca, né? Pode fazer aí de qualquer maneira. Não. Para que Deus te abençoe, você tem que descansar naquilo que você não pode fazer nada, entregar a Deus, né? E você precisa fazer bem feito aquilo que você tem que fazer bem feito. Aquilo que está nas suas mãos você tem que fazer bem feito, e aquilo que você não consegue você tem que entregar a Deus. Confiar que se você deu o seu melhor, Deus vai abençoar naquilo, vai completar, né, aquilo que você não conseguiu fazer, porque você deu o seu melhor afinal de contas. Então você tem que confiar, né? É o que Cristo está falando. Não estejais ansiosos por coisa alguma, nem sobre o que você tem que investir.
Não tens vós muito mais valor que elas, ou seja, que as aves, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura, à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui não fala que é sem fé, né? Fala que é de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Necessidades básicas. Veja que Cristo ele está atacando necessidades básicas. Não fique ansioso por necessidades básicas, mas faça o melhor, trabalhe da melhor forma possível. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessidade de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Cada dia vai ter um problema. Cada dia vai ser um problema diferente. Cada dia vai ser um desafio diferente, uma dificuldade diferente. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Ou seja, primeira coisa, aprenda a fazer o que você tem que fazer bem feito. Segundo, aquilo que não está no seu controle, entrega para Deus, em oração, em súplica, buscando ao Senhor, com ação de graça. E terceiro, saiba que você não está no controle da maioria das coisas. A maioria das coisas não está sob o seu controle. Se o filho adoece, não está sob... eu devia ter feito... Não se martirize com isso. Adoeceu, beleza? Não devia ter deixado ele tomar aquele sorvete, tomar aquele refrigerante. Esquece. Tá? Só resolve. Basta cada dia o seu mal. O que aconteceu lá atrás e ocasionou, beleza, deixa pra lá. Senão você vai ficar doido. Você vai pirar. E você vai se afundar cada vez mais no pecado. Da ansiedade. Né? E aí isso vai chegar a um ponto que você não vai mais conseguir orar, você não vai mais conseguir ir à igreja, você não vai mais conseguir buscar a Deus. Faça do seu devocional uma prioridade. Faça suas orações uma prioridade. Hoje eu aprendi isso. Né? E ainda que eu não tenha superado por inteiro a ansiedade, de fato, gente, vira e mexe vai bater a ansiedade. Assista o vídeo sobre o que é o pecado. O pecado é uma condição, nós estamos em condição pecaminosa. Então, vira e mexe, os pecados vão bater na gente, né? vão chegar, né? Vão bater na nossa porta. E resistir à ansiedade, esse estado mental, esse incômodo, essa preocupação excessiva, é problemático, porque isso faz parte de nós. Não é uma tentação externa, é algo interno. Você fecha o olho, a ansiedade está lá. Você vai deitar, a ansiedade está lá. Então não é uma tentação externa. Você consegue fugir, você consegue tirar da sua frente. Né? Até mesmo o celular, né, que hoje é um pecado, é um vício, né, em muitos de nós. Nossa, qualquer um, se não tiver cuidado, você fica aí horas mexendo no celular. Né? Você deixa de conviver com as pessoas para o celular. Isso aqui é mais fácil, mais fácil assim, né, entre aspas. Você deixou lá, acabou. Você quer dormir, o celular está te atrapalhando? Desliga ele, deixa ele em outro lugar, em outro cômodo da casa. Você vai dormir, deixa o celular lá na sala, deixa o celular, sei lá, em outro lugar. Veja que é mais simples. Ansiedade não, ansiedade vai contigo para a cama. Ansiedade vai com você para a igreja. Te impede de participar do culto. É algo interno. Né? Por isso é tão difícil vencê-la. Aí você está lá, você está preocupado com o trabalho, você está preocupado com o que você não fez, você está preocupado com o que você não fez como deveria, você está preocupado com uma série de coisas. E a ansiedade vai só se instalando, vai só piorando. Né? Lutar contra isso exige, então, as orações, as súplicas e a ação de graça. E nesse processo, entender que você tem que fazer bem feito o que você pode fazer, o que está na sua responsabilidade. Esquecer aquilo que não está na sua responsabilidade, que não está no seu controle. E por fim, você precisa ter o seu devocional, as suas coisas como prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus. São essas três coisas. Né? São essas três coisas. Não tem, primeiro, a oração, a busca. Segundo, fazer bem feito o que você tem que fazer. Terceiro, são quatro, né? Terceiro, entregar aquilo que você não pode fazer.
E por fim, fazer do seu devocional uma prioridade, que na verdade é buscar o reino de Deus. A primeira coisa, né, a oração, a ação de graça. Né? A partir disso, a partir de fazer o seu devocional uma prioridade, com oração, súplica e ação de graça envolvido, a leitura da palavra, né, nisso tudo, isso vai alimentando a sua alma e te fortalecendo, ok? No meu caso, exercício físico também ajudou muito, vem ajudando muito, tá? Já tem aí 6 meses, foi em junho, tem quase um ano, né, que eu tornei o exercício físico também uma prioridade, né? Então, de manhã ou de tarde, tenho ali meia hora a 1 hora de exercício físico, de treino, né? Calistenia intenso, né? Com exercícios de polichinelo, agachamento, flexão de braço, coloquei também barra fixa, estou começando a fazer em isometria, né? Eu seguro meu peso ali por alguns segundos, claro, né? Estou desenvolvendo isso. Isso ajuda muito também, né? É claro que não pode ser a prioridade primeira, né? Primeiro é o seu devocional, é o seu contato com o Senhor, depois o seu trabalho, depois o seu treino, né? Isso é importantíssimo, tá? E tem me ajudado, né? Venci? Não, estou lutando. E eu acredito que quem sofre com ansiedade vai lutar o resto da vida com esse pecado, tá? Até Jesus voltar. Ah, Marcelo, mas o pecado nos tira da eternidade. Meu filho, o pecado é a condição, nós somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. É isso que a gente tem que entender. A gente tem uma tendência a transformar tudo em uma doença. O pecado não deixa de ser uma doença, né? Mas é uma doença crônica, uma doença que está em nós. Que a cura definitiva vai ser o transformar aquilo que é corruptível se reveste em incorruptibilidade no arrebatamento. Aquilo que é mortal se reveste em imortalidade. Aí vem a cura final do pecado. Até lá, você vai lutando contra esse pecado. E cada um luta contra um pecado crônico. Meu, ansiedade. Já foi alguns outros que, louvado seja Deus, eu fui liberto. Mas a ansiedade está aí. E eu vou lutando com ela minha vida toda, né? Esses são os pontos que têm me ajudado, né? O devocional, entender que eu preciso colocar tudo diante do Senhor em oração, né? A parte do devocional, claro. Entender que eu tenho que fazer bem feito aquilo que está na minha mão, que eu tenho que esquecer aquilo que eu não tenho controle. E o treino também tem me ajudado bastante nisso aí, né? Por quê? Uma vez que você perde peso, você consegue fazer alguma coisa, né, da sua vida, do seu corpo, enfim, isso te dá uma sensação de satisfação, né? Eu fiz, eu consegui. Assim como no seu trabalho, né? Quando você faz alguma coisa bem feita, fala, foi eu que fiz, Deus me ajudou, Deus me deu graça, me esforçou, me deu inteligência, me deu condições de fazer isso, isso te traz satisfação também, a diminuir um pouco a ansiedade. Tranquilo? E aquilo que você se propõe a fazer, faça, né? Esse é o ponto, né? Você se propôs a orar meia hora, ore meia hora. Você se propôs a fazer o jejum, faça o jejum. Porque sempre que você coloca uma meta e você não cumpre, aquilo aumenta a sua ansiedade, né? Você se sente meio fracassado, você se sente impotente. Impotente nós somos, né? Aceitar essa impotência é importante, né? Mas por isso que a Bíblia fala, todos os seus votos, pague seus votos, não faça voto de tolo, né? Então se você se propôs a fazer, faça, que Deus vai ser contigo. Beleza? Espero aí ter ajudado você, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se você quer estudar apologética cristã, né, os fundamentos da fé, o link está na descrição, Ser Cristão, Fundamentos da Fé. Tem o curso de filosofia, Ser ou Não Ser, curso completo de filosofia, né, uma filosofia para a sua vida, né, entender a filosofia para a vida, não uma filosofia meramente acadêmica, né? Você vai ficar lá discutindo o assunto, não, entender o que isso é relevante para a vida da gente, tá? Os links estão na descrição ou no QR Code que está aparecendo aí na sua tela, tranquilo? E se você quer estudar teologia para o ministério, o Instituto Teológico Pastor Medeiros está à sua disposição, lá no Instagram, @itpm.oficial, tranquilo? Pode acessar e vem comigo, tenho certeza que todos esses cursos serão bênçãos na sua vida. Se gostou, curte, comente, se inscreve, compartilhe o nosso conteúdo. Um grande abraço, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até nosso próximo vídeo.